Brasil, meu nego, deixa eu te contar a história que a história não conta, o avesso do mesmo lugar. Na luta é que a gente se encontra. Brasil, meu dengo, a mangueira chegou com versos que o livro apagou. Desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento. Tem sangue retinto pisado, atrás do herói emoldurados. Mulheres, tamoios, mulatos. Eu quero um país que não está no retrato. Brasil, teu nome é Dandara, tua cara é de Cariri. Não veio do céu, nem das mãos de Isabel. A liberdade é um dragão do mar no Aracati. Salve os caboclos de julho. Quem foi de aço nos anos de chumbo? Brasil, chegou a vez de ouvir as Marias, mães, Marielles, Malês. Mangueira, tira a poeira dos porões, ou abre alas pros teus heróis de barracões. Do Brasil que se faz no país de Lecis, jamelões. São verde e rosa as multidões. Histórias para ninar gente grande. Saudações culturais a todos, a todas e a todes. Eu me chamo Rafa Barbosa e você está no Pod Preta. Sou uma mulher travesti, parda não retinta. Estou com um top estampado, uma saia comprida estampada, sentada numa cadeira. A meu lado direito eu tenho um espaço com livros e alguns adereços decorativos de orixás do candomblé. À minha esquerda, eu tenho um pote com capim pampas. Por trás de mim, eu tenho uma cortina branca de macramê. E à minha frente, eu tenho uma mesa de palha. Hoje, com muita alegria, a gente vai receber ela, que também foi artista, atriz, teatróloga, mãe e também advogada, uma pessoa dos direitos que luta pela causa, pela visibilidade da mulher preta. Então, para todos, todas e todos nós, vamos receber com muita alegria a nossa convidada de honra, Sheila. Oi, oi, tudo bom a todos, a todas e a todes? Eu sou Sheila Freitas, sou uma mulher negra, estou com um óculos transparente, meu cabelo está amarrado, mas bem abalaiado. Eu estou usando um top também estampado, assim como a Rafa, uma saia estampada. Estou com um relógio no meu pulso esquerdo e estou com as minhas unhas belíssimas e grandes, pintadas na cor nude. E aí, como a gente já vem falado, né, em outros episódios, o Pod Preta ele vem tratar de vivências e experiências de pessoas pretas e pardas do nosso município, em especial no Aracati, como essas pessoas conseguiram o seu espaço, a sua trajetória de vida. Né? E esse projeto, é importante salientar, que é apoiado com recursos da Lei Complementar Paulo Gustavo 195/2022, com apoio da Secretaria, né, de Turismo e Cultura de Aracati. E aí, Sheila, eu gostaria de saber um pouco, né? A gente vai começar a fazer essa visita ao teu passado, e é importante que a gente, quando visita esse passado, a gente vai descobrindo até mesmo sobre a nossa memória, sobre a nossa ancestralidade. E aí, quando você era criança, que brincadeiras você gostava mais de brincar, de estar ali se divertindo com os seus amigos? Me conta como foi um pouco dessa tua vivência do brincar na infância. Eu fui uma criança muito feliz. Tive a oportunidade ainda de ser aquela pessoa que brincava na rua,
né, com vários amigos. Eu também tenho um irmão que é quase da minha idade, que em uma determinada época ele também morou comigo, que eu morava com a minha avó, e a gente também tinha a oportunidade de brincar de várias coisas, né? De soldadinho, já que ele tinha muitos brinquedos. Nós brincávamos muito na rua de barra-bola, de esconde-esconde, de pega-pega. Brinquei muito de elástico, né? Junto com as minhas amigas, a gente tinha o sonho de ser Sandy Júnior. Brincávamos muito de interpretar Maria Chiquinha também, que sou dessa época. Então, assim, foi uma infância pobre, uma infância muito pobre, mas que nós sempre tivemos o sonho de sermos grandes. E aí vocês tinham essa questão da liberdade, né? E quando a gente brinca, a gente de fato, a gente está ali por inteiro. No brincar, a gente não lembra de tristeza. E esse brincar também se manifesta na fase adulta. Só que nesse momento agora, né, eu sei que a gente está falando de alegria, porque o brincar retém essa alegria, retém esse prazer. Eu gostaria que tu falasse para a gente, por exemplo, em algum momento da tua infância, uma situação que tu vivenciou, que hoje através do letramento racial que você tem, de empoderamento, você percebeu, poxa, isso que eu vivi na minha infância foi um racismo velado. Ou então, foi um racismo escancarado até mesmo, só que eu não percebi pela minha ingenuidade. Assim, eu chego até a me emocionar um pouco, porque eu tenho um pouco não, muito na realidade. Eu tenho um filho que é negro, né, que está até aqui nos bastidores, né? Mande um alô para ele. Pimenta Filho, meu amor, mãe te ama. Um beijo bem grande nesse seu coração lindo. Eu não sofri racismo velado. O racismo que eu sofri foi escancarado mesmo. De ser confundida com empregada doméstica, de ser confundida com babá, de não me aceitar em determinados locais, né? E uma das questões que muito me marcaram e me marcam até hoje, que as pessoas dizem que toda falta gera um excesso. E hoje, na minha fase adulta, eu me considero um pouco compulsiva por compras, por algumas coisas de compras, e daquela velha história de sempre querer o melhor, né? O mais caro. Eu acho que isso vem de alguns traumas da infância. E uma coisa que eu me lembro muito é que eu morava com a minha avó, como eu falei, a gente era muito pobre, e a minha avó tinha uma conta na bodega. Dessas famosas contas de bodega, que quem é do interior sempre tem, de comprar com a cadernetinha e pagar no dia de receber a pensão e a aposentadoria. E eu me lembro bem que, na época, eu devia fazer a primeira série do ensino fundamental e tinha uma caneta que era uma caneta paper, que ela era emborrachada. Ela era azul e vermelha. Só que o material dela era todo emborrachadozinho. E ela era uma caneta muito cara. E eu passei pela bodega, comprei uma caneta e levei para a aula. Nessa época, tinha chegado no colégio que eu estudava, porque eu era bolsista em um colégio que, na época, só estudava os filhos dos ricos da cidade, né? E eu cheguei na sala de aula com essa caneta, e eu não sei se a minha coleguinha também tinha uma caneta do mesmo jeito, mas ela acabou que perdeu a dela, e a mãe dela falou que eu tinha roubado essa caneta, né? Porque justamente por eu não ter condições de ter uma caneta daquele valor. E isso é uma situação que foi uma caneta nesse dia. Eu deveria ter por volta de 7 anos, né? Hoje eu estou com 39, pré-40, que eu faço 40 daqui a alguns dias. Mas me marca e eu me lembro como se tivesse ocorrido ontem. Né? Fora de estar nos cantos com a minha prima, que é loira dos olhos azuis,
e a pessoa dizer, olha, sua babá está chamando, preste atenção na sua babá, fala com a sua babá, de vizinhos fazerem festinhas para os seus filhos e não me convidarem, porque a minha avó, ela era uma mulher que era empoderada, que era uma mulher forte, que na época eu não tinha essa noção. Mas a minha avó, ela saiu daquela tradição de onde a mãe, ela ia ser empregada da filha mais nova. Porque a minha avó, ela teve 16 filhos, e todos os filhos saíram para seguir os seus rumos, casaram, tiveram os filhos, e a minha tia mais nova ficou morando dentro da casa da minha avó. E quando ela casou, o seguir do caminho, né? Seria o quê? Seria a minha avó ficar, a minha tia permanecer morando com a minha avó, para a minha avó ajudar a cuidar dos filhos da minha tia. Só que a minha avó nunca quis isso, né? A minha avó era uma senhora linda, né? Que sempre gostou de andar muito arrumada, muito cheirosa, muito perfumada. Adorava uma festa de igreja, uma missa, um São Sebastião, Nosso Senhor do Bonfim, Nossa Senhora do Rosário. Então, assim, ela vivia em função de fazer os seus conjuntos de cambraia de linho e comprar os seus perfumes para comemorar essas festas. O levantamento da bandeira, os 9 dias de novena e a procissão. E eu acho que ela ainda pegou os leilões, porque eu acho que ela deve ser da época dos leilões também. Do Corujão, né? Do tempo do Corujão, do tempo do Palhoção, lá na Praça da Comunicação, entendeu? De tudo isso. Então, ela me pegou para criar, vamos dizer assim, para eu ser a companhia dela, para ela não ser empregada da filha, para ela não ter que viver com a filha em função de cuidar da casa. Ela cuidava da casa dela e ela tinha namorados, entendeu? Então, assim, a minha avó vai fazer 20 anos que ela faleceu. A diferença de idade minha e dela era de 58 anos. Então, naquele tempo, que não é um tempo tão longínquo, mas a minha avó, ela já fazia a diferença. Ela já saía da curva. Ela não era aquela senhora pensionista, viúva, mãe de 16 filhos, a avó de não sei quantos netos, que tinha aquele padrão que a sociedade impõe, de ser aquela mulher que cuida dos netos enquanto os filhos trabalhavam. Não, ela era a mulher que tinha uma neta para servir de companhia, mas que ela era totalmente independente dos filhos. Então, eu cresci no meio de mulheres fortes e empoderadas, mesmo sem ter esse conhecimento. E mesmo na questão de sofrer o preconceito, o bullying que existe hoje, eu conseguia ser forte e não me abalar tanto quanto a isso. Até que um dia, depois de adulta, né, eu estive no local onde eu sofri um bullying mesmo que me chocou muito, porque até então era aquela coisa de infância, aquela de criança, de adolescente, que eu nem sabia o que era esse preconceito. Eu sabia que eu era excluída, mas eu tinha noção da minha condição de ser pobre, estudando em uma escola onde a maioria era filhos de ricos, né? Eu tinha essa noção. Mas depois de crescer, de trabalhar, de já ser independente financeira, uma pessoa pegou no meu braço e me tirou de um certo estabelecimento, dizendo que negro, quando não caga na saída, caga na entrada. E foi ali que o trauma psicológico, acho que foi assim muito maior. Porque eu percebo que existe um preconceito racial que é forte, apesar do Brasil ser um país onde as pessoas querem dizer que existe uma democracia racial, que não se existe um preconceito, e que isso são falácias. E eu percebi que, além do preconceito racial, ainda também era muito forte o preconceito social, né? De você ter que se portar, andar, se vestir de uma maneira que você tenha que mostrar o que você tem e muitas vezes o que você nem tem nem é, para que as pessoas queiram se aproximar de você e tenham meio que, tipo assim, um respeito, né?
Mas, assim, como eu falei, nesse meio em que eu cresci, serviu para me fortalecer muito, muito mesmo. Teve um tempo que eu estudava no Beni, que eu fazia teatro, né? O teatro foi uma válvula de escape na minha vida. Eu tinha o teatro e as pessoas do teatro como família. O teatro, ele me permitia viajar, ele me permitia sonhar, e ele me permitia viver coisas que a minha realidade não me mostravam nem possibilitavam. Eu sempre gostei muito de ler, porque era na leitura que eu viajava, eu lia de tudo, né? Lia de tudo, alugava livros, né? Na época tinha uma pessoa que alugava livros, já que eu não podia comprar. Cheguei a ler quase todos os livros paradidáticos da biblioteca do Marista, porque, como eu falei, eu estudei do primeiro ano do fundamental até a oitava série no Colégio Marista, e o Marista era a minha segunda casa, porque eu fazia atletismo, eu fazia teatro, eu participava dos concursos mariais, eu participava das Olimpíadas, eu sempre fui muito engajada, porque, assim, só a educação, ela transforma vidas. Só o seu esforço é que muda. Você não pode esperar motivação. Ah, quando fulano me der uma oportunidade, eu vou crescer, eu vou fazer acontecer. Não, a motivação ela tem que vir de dentro de você. E eu costumo muito agradecer a Deus hoje, porque hoje eu tenho muito mais do que eu sempre sonhei. Eu costumo dizer que quando a minha avó morreu, que era o meu porto seguro, eu era para ser drogada e prostituída, porque eu cheguei ao fim do poço, certo? Eu cheguei ao fim do poço porque ela era o meu amparo, ela era a minha âncora e eu fiquei sem chão. Então, naquele momento, o que era que você tinha eu tinha duas escolhas: afundar ou pegar impulso para subir. E eu peguei impulso para subir. Hoje eu sou Sheila Freitas, eu sou advogada, eu sou professora universitária, eu sou vice-presidente da OAB do Litoral Leste, eu sou coordenadora das comissões temáticas, eu sou supervisora do SEJUSC, acabei de receber o meu diploma de mediadora e conciliadora do Tribunal de Justiça, entendeu? Então, tudo isso por um esforço, por uma mudança e por uma motivação que partiu de dentro de mim. E hoje eu adoro participar desses programas, desses quadros, eu adoro aparecer, me mostrar, me amostrar, que é para eu ser exemplo para várias crianças, para várias adolescentes que estão me vendo, que irão me ver, para saber que é possível, certo? Eu saí de uma. Eu costumo dizer que a minha prima, que era minha vizinha, ela ganhou. São histórias assim que marcam a nossa vida, né? Que ela ganhou uma bicicleta e eu devia ter uns 10 anos de idade. Eu passei o dia chorando, porque eu também queria uma bicicleta, mas eu nem sabia andar de bicicleta aos 10 anos. E eu queria muito ganhar uma bicicleta e a minha avó não tinha condições, porque a gente só comprava alguma coisa em dezembro, quando a minha avó recebia o 10º, porque dava uma entrada e parcelava o restante, né, para quando fosse no outro 10º comprar outra coisa. E a minha prima passou o dia, a minha prima ganhou a bicicleta e eu passei o dia chorando, porque eu queria muito a bicicleta também. E a minha avó dizia muito que tudo era no tempo de Deus. E realmente, tudo é no tempo de Deus, né? No tempo da natureza, no tempo do universo. Mas tudo tem um momento para acontecer. Eu já tive uma bicicleta de 8, 9 mil reais que eu nem andava. Fiz foi vender porque não andava, né? Quando eu estudava, eu usava muitas roupas emprestadas da funcionária da minha tia, da minha prima Sâmia, porque eu não tinha condições de comprar aquela roupa. E não é uma coisa que eu esteja falando assim, ai, a pobrezinha, a coitadinha, não, porque era uma realidade, é uma realidade que eu passei. E hoje em dia, não, hoje em dia eu abro o meu guarda-roupa e ele cai. O enxoval do meu filho, quando meu filho nasceu, o enxoval dele, eu acho que foi enxoval de umas 10 crianças. Porque depois que eu comprei tanta da coisa que perdeu logo, e eu fui dando, fazendo doações, porque eu também gosto muito de ajudar o próximo, porque eu acho que
que Deus já me dá tanto e que eu fui tão abençoada, que eu sou tão abençoada, que eu sou tão iluminada, que tipo assim, que eu tenho mais é que O ajudar o universo próximo. traz, né, de É, volta. E aí, Sheila, trago alguns pontos importantes da sua fala. Primeiro, o conceito de família, né, que hoje em dia é tão falado, que é tão comentado. E aí você foi uma pessoa criada pela sua avó. E é importante a gente salientar que aí eu te pergunto para você, depois você vai me responder, que eu tenho outras perguntas para te fazer. Para você, o morar com sua avó naquele momento da sua vida, ou então durante todo esse tempo da sua vida, você considera você e sua avó como família? Outro ponto importante que eu trago também na fala da Sheila. A avó da Sheila era uma pessoa que frequentava a igreja e ela não deixou de ter namorados após ser viúva. E a gente sabe que a igreja, ela, né, doutrina alguns servos a essa questão de morrer o seu marido, você morre também. você morre junto. É. E eu digo porque minha avó realmente depois não quis mais saber de marido. Né? Então, perceba realmente como ela era uma mulher revolucionária, avant-garde para aquela época. Outro ponto também que eu trago importante, que a gente deve ressaltar, a questão do empréstimo das roupas. A carência, né, social faz com que, para você estar em alguns espaços onde você gostaria de estar, você teria que ter o que nós chamamos de passabilidade. E essa passabilidade vinha através dessas roupas, porque se você não tivesse com a roupa, que aos olhos da sociedade fosse cara, e naquele espaço você tivesse com essa roupa, você ia ser bem tratada. Você não seria maltratada. E eu também quero saber como foi que terminou a história da caneta. Ela levou você para a direção, conclua a história da caneta. Eu também estou interessada nessa história. A primeira coisa, né? Eu e a minha avó, a gente era uma família onde o mais importante tinha, que era amor, certo? A minha avó, ela deve ter tido, eu acho que uns 40 a 50 netos, mas eu era a preferida, né? A roseira do jardim dela. Então, nós éramos uma família. E em uma família, o que tem que ter de importante é o amor. Não importa se são uma família com 2 homens e um filho, 2 mulheres e um filho, um homem e uma mulher, um tio cuidando de um sobrinho, né? Não importa a formação da família. O que importa é o amor e o cuidado, e na minha casa sempre teve, né? Amor, cuidado, respeito. E realmente a minha avó era uma mulher muito à frente do seu tempo, que também tinha suas amigas, eu acredito que meio que elas as empoderava também, porque ela também tinha o seu grupinho de amigas, né? E quanto à questão da caneta, terminou que ficou naquele negócio, é dela, não é dela, não é, e ficou por isso mesmo, porque foi comprovado que eu tinha comprado na bodega, na conta da minha avó, e também não me foi pedido desculpa, mas foi assim muito difícil. É tanto que nós estamos num grupo agora do Colégio Marista, porque dizem que ex-aluno sim, ex-marista nunca. E lá no colégio foi onde eu vivi os melhores e também os piores momentos da minha vida, nessa questão de bullying, de passar vergonha, de sofrer preconceitos, né? Mas hoje, assim, eu me vejo, eu digo, meu Deus, olha aquela pessoa que me tratava mal. E a gente olha e aquela pessoa não cresceu tanto que eu cresci. Então, às vezes, é como um textozinho que eu estava vendo esses dias, que uma pessoa reclamando que a mãe sempre deu mais amor ao irmão e não a ela. Enquanto que o irmão, que a mãe sempre passou a cabeça, nunca conseguiu atingir os seus objetivos. E aquela pessoa que foi criada assim de maneira mais dura, de maneira mais cobrada, conseguiu galgar todos os seus objetivos. Então, eu acredito que essa maneira, esses momentos difíceis, né? Esses momentos difíceis da minha vida me criaram uma pessoa, vamos dizer assim, melhor. Eu não me abati pelo bullying e o preconceito que eu sofria, certo? Isso me deu forças para crescer e ser alguém na vida.
Ainda estou caminhando, né? Mas, assim, no meio do caminho já está bem interessante. E aí, Sheila, né, é importante a gente salientar que as escolas particulares, de modo geral, né, elas têm essa questão muito forte da filantropia. E existe a política da filantropia porque a gente pensa que a escola está dando ali, fazendo uma caridade, uma boa ação. Não é bem isso, né? Você sabe que eles conseguem ter um desconto em alguns impostos que essa escola vai pagar para o governo. Por isso que existe a política da filantropia em alguns estabelecimentos particulares. E percebam como isso é tão violento, e quando a gente fala que isso é estrutural, porque é do próprio sistema, é do sistema educacional, do sistema de governo, essa questão da não aceitação de pessoas pretas, né, e não retintas estarem ocupando os espaços que, historicamente, a supremacia é de pessoas de pele mais claras, em específico branca, você vê que a Sheila, de, digamos, quantos tinha alunos na sala? 20, 30? Tinha turma de 40 alunos, porque meu nome é com X, então meu nome sempre era 39, de 38. 40 alunos, a única que foi porque... E os outros 39? Né? Porque também não foram chamados a atenção para saber. Foi justamente em cima, porque já se existe um estigma, um rótulo entre as pessoas pretas. E isso é independente de sua faixa etária. Ela era uma criança. E me vem também a questão das políticas públicas voltadas para as crianças, que aí a questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, que a gente costuma só trabalhar a questão da exploração sexual, a questão do trabalho escravo, mas existem outros tipos de violência que essas crianças pretas passam no ambiente escolar e fora da escola, que elas levam para a sua vida adulta. Então, é importante também a gente pensar que esses instrumentos de proteção, a criança e o adolescente, elas devem ter esse cunho racial. As pessoas que estão lá devem ter esse letramento racial, porque crianças pretas, crianças, aí eu vou trazer um pouquinho o leque, né, fazer uma coisa. Crianças transexuais existem, né? Crianças LGBTs existem, crianças quilombolas existem, crianças indígenas existem, e elas passam por esse tipo de violência cotidianamente dentro da própria escola. É uma violência institucional, né? Que muitas pessoas não estão abertas para isso. Eu passei por uma experiência agora recente, onde falaram que o meu filho ele deveria cortar os cabelos, porque os cabelos dele estavam feios. Aí, graças a Deus, que meu filho é um presente de Deus, né? Muito amado por todos aqueles que convivem com ele. E ele sabe, ele disse, não, meu cabelo é lindo, que a minha mãe acha perfeito, maravilhoso. Mas aí, ele falou isso para mim. E eu coloquei no grupo das mães que ensinassem a seus filhos o respeito para com todos, porque, como diz Rousseau, todos nascem bons, o homem nasce bom e é corrompido pela sociedade. Porque nenhuma criança ela vai nascer preconceituosa. A criança não nasce sabendo nem o que é o doce e o amargo, né? Vai aprender. Imagine com o preconceito de cor, de raça, de religião, de gênero. Então, assim, aí eu falei para os pais que os filhos, eles são o espelho do que veem, do que escutam dentro de casa. E graças a Deus, assim, não aconteceu mais nenhuma situação desse tipo, mas eu me preparo, luto, né? Porque eu também sou presidente da Comissão da Promoção da Igualdade Racial aqui na UAB do Litoral Leste, e luto para fortalecer as políticas públicas na escola e principalmente para fazer valer a lei que já está inserida na LDB. Eu acho que é a Lei 10.339, só que passou por uma modificação porque era só para povos pretos. Aí agora, exatamente. Povos pretos e povos indígenas. Então, a educação básica até o ensino superior, ela é obrigatória a falar sobre a cultura afro e indígena. É dos povos tradicionais, né, dos afros brasileiros, né, desse povo afro-brasileiro, dos povos tradicionais, dos povos originários, que é os indígenas, né, e fazer e respeitar a todos, até mesmo porque, tipo assim, os povos de terreiro, os povos indígenas,
eles têm as suas tradições, eles têm a sua maneira própria de viver, de vestir, de comer, e nós temos que respeitar a todos. A gente não pode respeitar só porque é rico, porque é famoso, porque é filho de fulano, é filho de ciclano, não. Eu acho que o respeito ele tem que ser para todos, todas e todos. E aí, Sheila, me vem essa questão da importância da gente ter dentro da escola a ideia da educação decolonial, onde a gente fala dos nossos heróis e das nossas heroínas, porque a gente percebe que a nossa própria história ela é machista. Quando a gente fala da história do descobrimento, né, da fantasia do descobrimento do Brasil, a gente fala muito de Dom Pedro. E esquece de Maria Leopoldina, que foi uma mulher muito importante para a independência desse país. E quando a gente vai falar do povo preto, que a gente vai falar do quilombo, a gente exalta o Zumbi e esquece de Dandara, que foi uma grande mulher. Aí a gente vem para o Nordeste, a grande revolução do cangaço. A gente fala do nosso grandioso Lampião, que aí tem essa questão, você que é do jurídico, né? Se é culpado, se é vítima, mas também a gente esquece que por trás de Lampião existia uma grande mulher que é Maria Bonita, e tantas outras que existiram e que a história não conta. E que esses heróis e essas heroínas, pretos, pardos e indígenas, eles não estão nos livros de história. Falta exaltar essas mulheres, e principalmente quando a gente vê em outras áreas, tipo assim, na ciência, a gente vê de Vital Brasil, de Einstein, mas a gente esquece de exaltar também outros cientistas que foram primordiais para a construção, né, de toda uma ciência, de toda uma sociedade, né? Não se exalta isso. Nos livros de história, a gente escuta muito falar de Maria. Vixe, esqueci agora. Isabel, Princesa Isabel, Dom Pedro I. Da princesa Isabel, que libertou os escravos. Mas ela não libertou, ela não fez um favor aos escravos. Ela foi pressionada a libertar. E mesmo assim, ela não deu suporte para que esses homens que antes eram escravizados vivessem dignamente. Entendeu? Nós tivemos aqui no Brasil, foi uma tentativa de branquear o povo brasileiro. Por quê? Porque não se existia políticas públicas. Imagine você que você tem um pássaro, certo? Um pássaro silvestre que você cria preso numa gaiola, dando comida, que não ensina ele a caçar, não ensina ele a sobreviver, não dá meios de sobrevivência a ele, e você solta de repente. Você tem, vamos dar aqui um exemplo, você tem um cachorrinho que você cria e você quer, não, agora eu vou libertar ele para a natureza. Aí você solta sem dar meios a ele de sobrevivência. Será que isso foi um favor que você fez? Depois de você estar com ele preso e ser um homem que não tinha estudo, que não tinha uma profissão, que não era respeitado na sociedade. Então, como é que você liberta sem políticas públicas para a manutenção daquela pessoa, daquele cidadão? Por isso que aqui no Brasil a gente tem, Rafael, esse falso pensamento dessa democracia racial, de dizer que não tem o racismo. Porque, tipo assim, nos Estados Unidos tinha a segregação racial. Era brancos de um lado e pretos para o outro. Na África, teve-se o apartheid, né? Da mesma forma, brancos para um lado, pretos para o outro. E aqui no Brasil, apesar de viver todos juntos, mas os negros, eles nunca tiveram a igualdade que os brancos tinham, né? Existe até uma obra muito famosa, que é o nome da obra vixe, tá mudando um... Enquanto tu lembra da obra, eu vou também dizer outro fato importante. Mesmo após a libertação, não foi dado um suporte para o povo preto, e daí vem outro detalhe. O direito ao estudo da população preta também foi algo muito recente,
Quando o ensino público ele é aprovado no Brasil, quem poderia frequentar as escolas eram as pessoas brancas. O direito à pessoa preta frequentar a escola foi muito depois. Então percebam como essa construção, né, do nosso país ela foi cruel com essa população. Por isso que a gente tem que ter sim essa reparação histórica. E outro fato que eu trago, né, quando você traz isso, é o que nós chamamos de colorismo. Devemos entender que, dentro do contexto histórico do Brasil, nós tivemos a política do clareamento racial, que, inclusive, Rui Barbosa é um dos que dá o pontapé inicial nisso. Os senhores de fazenda, né? Os senhores educados estupraram crianças, estupraram mulheres pretas, e aí começou a questão do clareamento da população. Por isso que hoje em dia a gente fala muito nessa questão do colorismo, porque teve, né, toda essa mistura e que essa mistura, que a gente tem o seu lado positivo, mas também tem seu lado trágico, porque muitas mulheres não escolheram se envolver com pessoas brancas. Elas foram abusadas, né, quando estavam na senzala e quando saem da casa da senzala, porque elas estão vulneráveis, elas não têm um emprego, elas precisam se alimentar. E a população imigrante, dentro desse mesmo contexto histórico, quando o Brasil parte para essa questão da Revolução Industrial, eles oferecem terras para os imigrantes, eles oferecem todo um aparato que para a população preta não foi. Libertou, tchau. Justamente porque, assim, quando da proclamação da República, mais de 50% da população do Brasil eram de negros. E eles queriam o quê? Eles queriam branquear o país. Por isso que eles deram incentivos para os imigrantes virem para o Brasil, porque eles diziam que com 100 anos, ou seja, com uma terceira geração, o povo brasileiro já seria branco. Tem uma obra muito famosa que é A Redenção de Cã, que é uma senhora preta, certo? Negra, retinta, com a filha e o genro branco, imigrante, a filha já clara, né? Já uma morena clara, o genro imigrante europeu branco, com um netinho nos braços, já bem branco, o neto. E ela dando graças a Deus aos céus, que é a redenção de Cã, o nome da obra, por aquele neto já ser branco. Porque o que a política pública no início do século XX era justamente essa, de embranquecer a população brasileira, uma vez que, de acordo com o eugenismo, a raça pura, a raça boa, seria o quê? Seria de brancos, entendeu? Então, por isso que deram incentivos para que os imigrantes viessem, que era para ter relações com o povo ex-escravizado, para que com 100 anos o Brasil fosse um país totalmente branco, o que nós não estamos vendo neste momento. E o mais interessante era que, tipo assim, que os europeus eram a raça pura, né? O homem branco. E o mulato era aquele que nem tinha os genes bons do europeu e nem tinha o que a gente poderia dizer da força do negro. Era aquela raça de meio termo. Então, assim, então a gente percebe essa desigualdade desde os primórdios. Porque o que mais difícil é você ver um negro ocupando um cargo de poder, é um negro no próprio meio político. Você não tem pessoas negras, pessoas de grupos que têm seus direitos minorizados, né? Porque o nosso grupo de negros, de mulheres, não é minoria, não somos minorias, mas os nossos direitos são minorizados. Então nós não vemos essa representatividade nos espaços de poder. Nós não vemos representatividades lutando pelos nossos direitos, porque o que a gente vê numa Câmara são homens brancos, já de meia idade, né? Pais de família, Deus, pátria e família. Então, são essas pessoas que geralmente são escolhidas para lutar por quais direitos? Pelo meu direito de mulher? Pelo direito de um trans? Não.
Por isso que a importância de a gente aparecer e de buscarmos estar em lugares de destaque na sociedade para a gente poder lutar pelos nossos direitos. E aí, isso que a Sheila fala é muito importante, quando nós estamos falando de uma questão de poder. E pela uma questão de poder, é muito mais conveniente a gente manter a sociedade da forma como está, porque a classe trabalhadora desse país, a sua maioria, por fim, é preta e parda, né? Então, garantir esse direito que pode dar empoderamento sempre vai ser meia boca, porque eles querem manter. E aí as cotas, né, que a gente vai, depois pode até falar um pouco, é uma reparação e um modo para que as pessoas pretas consigam chegar. Mas isso ainda é uma pequena minoria, porque o sistema ele ainda se encaminha para o que nós vamos chamar de escravatura moderna, né? Modernizamos, na verdade, a escravatura. Mas vamos agora para o nosso momento de descontração, né, amigo? Tá tudo, tá babado, tá três canudos, elas fechando nos contextos, pretextos, nas sinopses, nos TCCs. A pergunta que não quer calar, filhinha. Para quem você abre o leque e para quem você fecha o leque? Ou então, para que ideia? Para que filosofia? Para que pessoas? Enfim. Mulher, treine, tem que ser um pra. Treine, não tem problema. Eu tava treinando, tava tão bonzinho. Não deu, né? Vai. Tenha calma que vai dar certo. Eu abro o meu leque para todos aqueles que são representatividade na política, para nós mulheres, para os grupos que têm seus direitos minorizados. Principalmente agora para a Erika Hilton, né, que está revolucionando a Câmara dos Deputados como uma mulher trans que tem voz, que sabe do que fala e que vem para lutar pelos direitos de todos aqueles grupos que têm seus direitos minorizados. Arrasou. E a pergunta que não quer calar. Para quem fechou o leque, filhinha? Eu fecho o leque para todos aqueles políticos de oposição que não sabem reconhecer as melhorias que ocorrem ao seu redor. Entendeu? Porque não é porque somos de oposição, que não gostamos de uma pessoa, que a gente não vai reconhecer o trabalho daquele. E aí, a gente saindo do leque, vamos chegar no outro patamar. Olha aí, querida, depois ela conseguiu. Sheila, agora me conta como é ser uma mulher preta, né, professora universitária, advogada, porque isso com certeza causa um certo incômodo. Causa incômodo, causa inveja, causa tudo no mundo que você pode pensar. Mas eu acho que os anos de teatro me deram assim esse quê de querer estar em evidência, né? Porque nós que somos do teatro gostamos mesmo assim de brilhar. Eu lembro que quando eu disse que eu estudei no Marista, só para explicar. Eu lembro, né, que quando eu estudei no Marista, do primeiro ano do ensino fundamental à 8ª série, como eu era bolsista, eu tinha por obrigação tirar notas boas, que era para manter a minha bolsa. Então, depois disso, eu fui estudar no BNI. E eu fui estudar numa turma que essa turma era tipo assim, desde a alfabetização. Então, todos já eram muito amigos e eu era o patinho feio que chegou naquele meio. E eu lembro que quando eu ia fazer uma pergunta, eles começavam assim, ó, metida. E aquilo, ao invés de me intimidar e fazer eu calar, eu ficava assim me sentindo a bala que matou John Kennedy. Eu ficava assim me sentindo. E no meio do meu trabalho, isso não chega a ser diferente. Porque, tipo assim, eu sou advogada, eu sou vice-presidente da OAB do Litoral Leste,
coordenadora das comissões. Eu adoro participar de eventos em Fortaleza, em todos os eventos que me convidam, porque o network na minha profissão é muito importante. Eu estou como coordenadora do Núcleo de Práticas Jurídicas da Unijaguaribe, onde eu sou supervisora do SEJUSC Extensão Unijaguaribe e dou aula de processo civil no curso de Direito, né, lá da Unijaguaribe. E assim, incomoda, porque eu não tenho nenhum viés político, né, apadrinhamento político, não tenho ninguém na minha família que já seja advogado formado ou alguém de nome na cidade. Você não tem brasão. Não tenho brasão. Seu brasão é que nem um meio, uma bacia de lavar roupa e duas folhas de manga atravessando do outro. Porque eu também sou periférica, viu, querida? Se você não disse o seu bairro, diga o seu bairro de onde é. Eu sou da Maloca. Um abraço enorme para a saudosa Maloca, o pessoal do Bloco dos Índios, bairro periférico. Nossa né? Senhora de Lourdes, né? Aí agora nas contas tá Aterro, mas sou da Maloca, né? Sou ali da Nossa Senhora de Lourdes. E aí, assim, não tem um brasão, né? Não tem ninguém assim para dizer assim, é filha de quem? Não vou nem dizer de quem sou filha, porque ninguém vai saber. E assim, e as pessoas me olham de cima para baixo, perguntam como foi que eu cresci tanto na minha profissão, mas eu volto a dizer, a educação, ela muda. Só com a educação você transpõe essas barreiras sociais, essas barreiras, se a gente estivesse no Rio de Janeiro, eu ia dizer de asfalto, né? Aqui eu sou de um bairro periférico, mas assim, só assim a gente transpõe essas barreiras sociais e essas barreiras de status, de posição e de classes. Muito legal. E aí, né, eu vou pegar essa questão é muito importante ela dizer maloca, maloqueira. Então, perceba, é de bairro periférico. Olha a potência e a visibilidade que tem essa mulher. Então, tinha tudo para dar errado, porque os estigmas e os rótulos que são jogados para as pessoas que moram em bairros periféricos são gigantescos. E sem contar que ainda diziam assim, né? Porque neta criada com vó não presta. Tô aqui, presta é muito. E é sobre isso, gente. É muito. A Sheila, ela vem para mostrar que você pode conseguir. A educação, ela faz a parte dela, mas você precisa fazer a sua. Sei que a gente não pode comparar pessoas, porque cada um tem cada qual, sua particularidade. Existem aquelas pessoas que realmente precisam daquele empurrão, daquela força, né, para poder chegar até lá, e veja que você conseguiu, que você chegou até lá. Vamos para o nosso outro momento, né, que é o nosso bate-bola, babadeira, que a gente já está aqui, né, fechando, está sendo tudo e 3 canudos. E vou começar. Você disse, você pode até parar para pensar. Olha, a gata caindo. Você pode até parar para pensar, né? Eu vou dizer uma palavra, você diz, você pode até fazer com minha amiga Margarida Boca de Aço, que já passou também por aqui. Falar, só não pode ser um TCC, tá certo? Preparada, amiga? Sempre. Então vamos nós. Um prato. Pirão de feijão com boca de corredor, uma banana e um copinho de suco de manga. Um lugar. A minha casa. Trabalho. Professora. Admiração. As mulheres da minha família. Amizades. Muitas. Amores. Nada. Um sonho. Amores, eu tô do amores. Filho. Amores, não vamos pular. Amores. Meu filho. Esporte. Vai botar medo de garfo. Um processo. Ai, meu Deus, na minha vida já são tantos processos. Vamos pular. Família. A base de tudo. Um carro. Ai, eu queria tanto andar de RAM. Uma bebida. Todas, principalmente a 51. Detesto. Falsidade. Cabelo. Cacheados, encaracolados e lindos. Uma música. Todas de Bruno e Marrone para você tomar para 51.
Conhecimento. É o que transforma. Humildade. É essencial. Um livro. Um livro Ai, meu Deus, são todos de Sidney Sheldon. Um filme. Um Amor para Recordar. Um homem. Um homem. Meu filho. Uma mulher. Minha mãe. Teatro. Transforma vidas. Grupo Carruagem. A nostalgia. Paixão de Cristo. Da Quixaba. Tenho preguiça de. Vestir roupa. Um mundo ideal. O mundo ideal que todos não precisassem vestir roupas, só aquela toalhinha amarrada na cintura. E nada mais. Apenas. De Sheila para Sheila. Levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai. Brá! E aqui a gente termina o nosso, né? Bate-bola com minha amiga Sheila. E aí a gente vai fechar esse momento, porque falamos muito sobre essa questão. E você teve essa vivência na arte, na cultura, no teatro. Eu lembro de você, eu botei Paixão de Cristo porque eu lembro da Sheila atuando no Teatro de Bonecos do Hélio Santos, o saudoso mestre Hélio Santos. Então, um abraço enorme para o Hélio, um salve aí para o Ocivan Carnaúba, que está à frente do Universo Negro e do Teatro de Bonecos do Hélio. Lembro de você também no Grupo Carruagem, né, com o nosso saudoso Márcio, Emerson, toda aquela galera lá. E aí você vivenciou também fazer mais um grupo minorizado, né? Tu achava pouca, ser periférica, preta, e ainda ser artista, né? Eu estava até dizendo para Gracieles, né, que ela estava procurando uma pessoa para fazer parte do Conselho Municipal do LGBTQIPNA+. Eu disse assim, Gracieles, a única que eu não sou representatividade, não tenho meu lugar de fala, é nessa representatividade, mas, tipo assim, fazia teatro, gostava muito do teatro, eu comecei a fazer teatro no colégio, no Marista, depois eu fui fazer parte do teatro também na escola do Beni, onde o Erivando Braga montou uma turma, que foi aí onde eu conheci o Márcio Rocha, nessa turma. Depois a gente montou o Carruagem, depois o Carruagem de Sonhos. Também passei pelo Frente Jovem, fiz uma pequena participação em uma peça do Frente Jovem, apesar de nunca ter feito parte da Paixão de Cristo. Participei da Paixão de Cristo de Bonecos, do Hélio Santos, onde no primeiro ano era só bonecos, aí depois a gente intercalou os atos, onde eu fui Maria Madalena e Maria Mãe de Jesus nas apresentações. Com o grupo Carruagem, a gente rodou o Ceará com a peça WC, que fez muito sucesso. Chegamos até a apresentar no palco principal do José de Alencar, do Teatro José de Alencar. E é como eu falei, tipo assim, o teatro, além de me dar assim, uma dicção boa, uma boa leitura, o gosto pela leitura, né? Assim, saber me importar em público, né? Não ter essa vergonha e timidez de falar, ainda me proporcionou conhecer um mundo, né, que o meu estilo de vida, com as pessoas da minha família, eu não ia ter a oportunidade. Então, o teatro assim, foi super importante na minha vida, foi uma época muito boa. Também cheguei a fazer parte do Grupo Lua Cheia, né, no tempo que Aracati fervilhava o teatro, de participar dos grupos de rua. Nós tínhamos uma peça que eu fazia a Cocota Gol de Mico, né? Tá. Das garras da verdade. Uau! Eu adorava. E a gente já abordava naquela época a violência sexual contra crianças, onde a gente fazia uma enquete de uma espécie de teatro do oprimido, né? Onde a gente eu era uma apresentadora, né? Que era no quadro Nas Garras da Márcia Goldschmidt,
né, que tinha um programa de TV, e eu fazia uma apresentação e a gente mostrava a simulação de um pai abusando da filha. E a gente perguntava para a plateia, que era um teatro de rua, o que é que eles fariam. E era assim bem interessante, porque a gente cumpria o nosso papel social. E com carruagem foi assim excelente, que um dia à tarde, neste mesmo lugar, há mais de 20 anos, meu Deus, estou ficando velha. Há mais de 20 anos, nesse lugar que nós estamos aqui, nós sentados, passando o texto, e pensamos em mudar a vida de crianças periféricas, de crianças que não tinham uma perspectiva de futuro, vamos dizer assim. E montamos o Carruagem de Sonhos, onde a gente tinha aula de teatro, de dança e de música, oferecíamos lanche. Eu lembro que o Márcio falou da gente falar sobre o Carruagem e trazer uma coisa que nos lembrasse. Aí ele falou de trazer um caixa de tamarindo, porque a gente gostava muito de suco de tamarindo. Mas eu acho que o din-din também, porque a gente fazia din-din para ofertar aos alunos, né, para ofertar aos meninos. E hoje é muito rico, é muito engrandecedor quando a gente passa pela rua e o pessoal diz: "Aí, Sheila, lembra de mim? Lembra de mim do Carruagem?" Na própria faculdade, um dos coordenadores do curso, o coordenador do curso de Educação Física, né, que é o Lucas Romero, ele é ex-participante do Carruagem. Então, assim, a gente fez a diferença, a gente cumpriu o nosso papel de sociedade, de pessoas engajadas na sociedade, onde a gente pensava em mudar a nossa vida e a vida do próximo. E mulher, ou melhor dizendo, bicha, me conta como foi viver no meio colorido entre elas. Essa experiência. Era ótimo, 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 ótimo. Eu sempre participei desse meio, né? A gente dizia que, porque hoje, assim, hoje tá mais difícil você identificar um hétero de um gay, né? Vamos dizer assim, por esse lado, né? Hétero e gay. Hoje tá muito difícil. Eu lembro que ano passado eu fui para uma tardezinha em Fortaleza, dessas tardezinhas que fazem no começo do ano pré-carnaval. Rapaz, era tanto homem lindo, tanto homem maravilhoso, perfeito, cheiroso, arrumado, musculoso. Eu dizia: "Você é hétero?" Ele dizia assim: "Não, sou gay." Porque hoje está difícil. Mas naquela época era muito mais complicado, era tabu, e sofriam muito mais preconceitos do que hoje. Eu acho que hoje, assim, hoje a sociedade ela está mais aberta às discussões e as pessoas perderam o medo de se mostrar. E hoje a gente vê que o importante mesmo é ser feliz, mas naquela época era muito complicado. Mas assim, eu sempre convivi e sempre gostei muito, porque eram pessoas super solidárias. Eu tenho histórias de solidariedade dos meus amigos que são assim, são marcantes na minha vida, e sempre foi um ambiente de muito aprendizado. Sempre convivi com pessoas que eram muito inteligentes, que sempre nos incentivavam para o bem. E era muito bom, era maravilhoso, maravilhoso mesmo. Quando eu falo bicha, né? Bicha, porque o bicha se torna algo político. E quando a gente começa a ter essa vivência grande, se perde o nome, né? É bicha, bicha. Então, quando eu falo isso para Sheila, não é de uma forma pejorativa, é porque ela já estava tão envolvida com o meio que é como se ela fosse uma de nós. Mas aí, era tão incrível porque a gente via, não era tipo a Sheila mulher, era a Sheila bicha, entendeu? Era a gente até conversando, às vezes, eu conversando com Cobra, disse: "Cobra, mas existem mulheres travesti", que Deus disse assim: "Tu vai descer operada." Porque assim, são mulheres que passam pela vida da gente, aí eu trago para essa pauta, né, fazendo esse recorte LGBT, que você passou, mas você passou de uma forma tão linda, tão suave, que é como você transitou por vários grupos, e boa parte desses grupos, as pessoas que estavam à frente, eram pessoas LGBTQIAPN+. Mas aí eu vou lhe dar um depoimento. Eu passei mais de 10 anos nesse meio, né, da LGBTQIAPN+.
Eu passei mais de 10 anos. Mas era uma questão, assim, lógico que tinha os momentos de todo mundo se soltar, e gritar, e se rasgar, e soltar purpurina, né? Tinha tudo isso. Mas, assim, em questão de relacionamento, ainda era um tabu tão grande que dois grandes amigos meus, que eram namorados na época, né? Que eram casados, viviam juntos mesmo. E eu tinha amizade, olha. Só que eu nunca tinha visto deles um pegado na mão. Tu acredita? Olha que no meio mesmo. Aí a gente fez um evento, participou de um evento e a gente foi dormir no mesmo quarto. Aí eles foram na frente e eu fiquei ainda com a turma na Dando show, rasgação, dando dando baile, se close, rasgando, né? aquela coisa toda. Dando close no meio do mundo. Quando eu cheguei, que eu os vi dormindo de coxinha, para mim foi um choque. Porque assim, ó, fala, eles dormem de coxinha também. Entendeu? Porque, tipo assim, apesar da gente viver no meio, mas era uma intimidade muito ainda Velada, muito né? retraída. Oculta. Exatamente, né? Por uma coisa, tipo assim, você saber que aquele casal tinha um relacionamento. Outra coisa era a exposição, né? Para todos que não existiam. Por isso que eu digo assim que hoje, pela questão das rodas de conversa, pela questão do conhecimento, né? É assim, é bem mais aberto e você tem assim mais oportunidade de conhecer o outro lado e de entender. Porque você não vai aceitar, né? A não ser que você queira, for pedido em casamento, né? Pedido de namoro, você vai aceitar ou não. Você tem que respeitar. Mas hoje eu acho que para o respeito está muito mais aberto assim, para você conhecer, entender o lado do outro do que há 20 anos, quando eu fazia teatro, né? E aí, para a gente encerrar esse momento maravilhoso, eu queria que você deixasse para toda a população preta, parda, e hoje fazendo um recorte, em especial às mulheres, que é um dado também importante que a gente deve trazer, é que o número de violência contra as mulheres pretas e pardas no nosso país aumentou. E aí, fale a sua mensagem, para essa mulherada, para essa meninada, para essa. E aí, quando eu falo mulheres pretas, são mulheres pretas de forma geral. Não são só mulheres cisgêneros, mulheres pretas, trans, travestis e transgêneros. O que eu digo é empodere-se, certo? No seu conhecimento, na sua vida. Estude. O conhecimento nunca é demais, porque nós somos protagonistas da nossa própria história. Porque se nós não nos impusermos, enquanto mulheres, enquanto negras, enquanto detentoras do nosso saber, do nosso conhecimento e da nossa força, nós vamos estar sempre sendo vistas como pessoas que estão abaixo de outras. Porque aqui nós estamos falando, em especial, para as mulheres negras, porque existem as mulheres brancas que também sofrem a violência, mas a violência praticada contra nós, mulheres negras, são maiores e são maiores tanto por índices, e nós ainda somos vistas como pessoas que só podem ter trabalhos subalternos. Então, assim, conhecimento e empoderar-se em todas as áreas do conhecimento, em todas as áreas das nossas vidas. Sheila, gratidão por esse momento. Foi lindo, foi mágico estar com você aqui hoje, né? E aí o Pod Preta agradece a você o nosso saravá, o nosso axé, o nosso amém, né? Que sua família espiritual, seus guias espirituais, suas entidades, a sua crença possa te iluminar, te dar força, porque a gente sabe que não é fácil. Ser Sheila, ocupar os espaços que você ocupa, você sabe que você precisa ser muito forte. Então, eu te desejo toda essa força para você não desistir, porque você dá visibilidade a quem está lá na ponta e pode dizer: eu sou maloqueira,
eu sou da Baixada, eu sou do Morro da Formiga, eu sou da beira do rio, mas assim como Sheila conseguiu, eu também posso conseguir. Se tem uma pessoa igual a mim lá, isso quer dizer que esse lugar também é meu espaço. Então, o Pod Preta te agradece muito. Nós também, enquanto movimento, te agradecemos demais, tá certo? Então, esse foi o nosso Pod Preta de hoje, com a nossa convidada para lá de especial, Sheila. O nosso projeto, ele é apoiado com recursos da Lei Paulo Gustavo 195/2022, através da Secretaria de Turismo e Cultura de Aracati, Guabiraba Produções, né, que eu já estava esquecendo que está fazendo todo esse babado, todo esse rolê acontecer, e ficamos por aqui hoje.